Você aí, programador, eu te desafio a fazer uma coisa nova. Esqueça que você sabe programação. A partir de agora, você vai resolver problemas. Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é Paulo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal de Flutter, Paulo Mendes. Rapaziada, ultimamente, nas minhas mentorias, eu tenho explicado o que é arquitetura de software. E eu tenho desafiado as pessoas dessa mentoria a começarem a pensar como solucionadoras de problemas, não como pessoas que simplesmente escrevem código. E isso tem sido um desafio muito grande, porque o programador, ele não consegue em muitos momentos pensar que a ferramenta, a linguagem de programação, o framework, ele vem para ajudar a gente, auxiliar a resolver problemas. Cada linguagem de programação framework é especializada a resolver tipos de problemas, ou melhor, formas diferentes de resolver problemas. E aí, esse trabalho na mentoria, ele tem sido bastante desafiador para mim, de conseguir trocar um pouquinho a ideia dessas pessoas sobre como usar a ferramenta, o framework, para resolver problemas reais. Então, como que a pessoa consegue desenvolver essa habilidade de resolver problemas? Ela vai ter que começar a pensar fora do código. Qual o problema que eu quero resolver? Como eu resolvo esse problema? O que o usuário vai fazer para resolver, para eu ajudar o usuário a resolver esse problema, né? Tem sido muito desafiador, encontrar formas de explicar isso. Eu, anteriormente, comecei a estudar, alguns anos atrás, uns 4 anos atrás, estudar muito sobre arquitetura de software. E você começa a encontrar, as arquiteturas, os padrões, os design patterns mais famosos que tem por aí. Seja ali o Domain Driven Design, o DDD, seja ele o Clean Architecture, né? Que é a nossa arquitetura limpa, seja ele o MVVM, o Model View, View Model, né? Que é bastante utilizado hoje em dia, e eu até indico bastante, né? Seja ele o MVC, todos esses padrões, eles foram pensados em uma forma de resolver problemas via código. Esse é um padrão, e eu vejo muitas vezes que são dicas, né? E eu vejo muitas vezes que o programador, ele acredita muito que se ele aprender uma arquitetura de software, ele vai começar a resolver problemas. Na verdade, ele estará reproduzindo formas diferentes de resolver problemas. Só que o problema do software não está na arquitetura, não está no código. Na maioria das vezes, o problema do programador, do aplicativo, do sistema, está na regra de negócio. E é muito legal a gente ver que quando você pensa em regra de negócio, quando você vai desenvolver um sistema, na verdade você tem que pensar em um mundo real onde você não teria tecnologia para resolver aquele problema. Então você tem que pensar como eu resolveria esse problema, o que é esse problema, o que eu posso fazer, como o usuário interage para resolver esse problema, né? E você começa a desvincular programação, linguagem de programação de problema, certo? Existem vários livros, né, várias arquiteturas de software, dicas, padrões que te ajudam a começar a pensar dessa forma. E eu vou mostrar alguns para vocês aqui que eu aprendi lendo muito em livros, que são alguns livros, e você vê padrões em projetos e você começa a perceber como esses padrões resolvem, te ajudam a resolver problemas, tá? Por exemplo, eu quero agora, a partir de agora, eu quero começar, eu já entendo qual o problema que eu quero resolver. Um exemplo, tá? Eu estou desenvolvendo um aplicativo, um sistema clínico, onde eu preciso ter lá secretária, médico, vários tipos diferentes de profissionais, usuários, clientes, né, pacientes, e eu tenho agendamentos, eu tenho convênios, eu tenho várias dessas coisas. Todas essas coisas são regras de negócio. Então, a gente precisa pensar em qual é o nosso problema. A gente precisa começar a pensar como que eu represento, por exemplo, a regra de negócio. Como que eu represento, por exemplo, um paciente, um profissional, uma clínica, né? Uma empresa no nosso sistema. Então a gente começa a modelar isso, a gente começa a pensar sem pensar
em qual linguagem de programação a gente vai utilizar para resolver esse problema, né? E aí a gente começa a pensar, ok, então agora eu já sei que, por exemplo, eu tenho aqui a funcionária, o profissional, eu tenho o médico, eu tenho o paciente, eu tenho X, Y empresa. E aí a gente começa a ler livros e os livros começam a dar dicas para você de como você pode começar a representar isso no código. Mas observe, há um passo antes disso, antes do código. Então a gente primeiro entende o que deve ser feito. Então a gente precisa representar ali o que a gente chama de entidades ou modelos, né? E a gente começa a colocar código nisso. E aí alguns livros, como por exemplo o Domain Driven Design, ele vai te ajudar a representar isso no seu código, que é a parte mais importante do sistema, que é onde está o coração do sistema, o que o seu sistema faz, como ele faz isso. Então você vai criar, por exemplo, um domain, que a gente chama um domínio, onde a gente começa a colocar a regra de negócio lá dentro. E a gente está falando da parte mais pura do nosso sistema. Essa parte, geralmente, ela é escrita somente com a linguagem de programação nativa ali que você está utilizando, né? Por exemplo, num framework Flutter, essa regra de negócio ela seria representada totalmente via orientação a objetos, utilizando somente as classes puras do Dart. Então a gente não teria pacotes ali, porque nada disso importa nesse momento. A gente precisa primeiro entender como a gente resolve esse problema. Então eu coloquei lá, cria um modelo, né? Que é muito legal você colocar um modelo. Por exemplo, hoje na arquitetura que a gente trabalha, que é o MVVM lá da equipe do Flutter, do Dart, né? Do Google, a gente trabalha no modelo MVVM. Então a gente vai ter um domain lá, vai ter os nossos models lá dentro e a gente vai representar via os models a nossa regra de negócio, beleza? E aí você começa a pensar, ok, eu já representei, eu já sei o que meu sistema tem ali para fazer, como eu vou resolver o problema. Agora você vai começar a pensar em como o meu usuário, o meu cliente, a pessoa que utilizará esse software, ele irá interagir com esse sistema. E, por exemplo, no Domain Driven Design, no Clean Architecture, no próprio MVVM proposto pela equipe do Google e do Flutter, há propostas de casos de uso. O que é um caso de uso? Como o meu usuário do meu sistema, que é o cara que vai utilizar o software para resolver problemas, ele, ele vai interagir com o meu sistema. Então, a gente começa a representar isso com casos de uso. Tudo isso ainda continua dentro do nosso domínio. Então, olha o primeiro passo. Qual é o problema? O que eu tenho que fazer? Então você vê que o programador, ele tira um tempinho antes ali, antes dele começar a programar. Eu sei que o programador, ele é empolgado, ele sabe muito, ele começou uma coisa nova, e ele quer tirar esse tempinho. E ele não quer tirar esse tempo, na verdade, para pensar na solução do problema. E muito tempo atrás, quando eu comecei a observar isso, eu comecei a fazer isso. E eu comecei a ver que a minha evolução como programador, ele começou a aumentar muito. Eu comecei a ver software como algo para solucionar problemas. Hoje, por exemplo, eu sou especialista Flutter, só que, por exemplo, eu já trabalhei em back-end com .NET, com JavaScript, Vue.js, Angular, Java. Cara, qualquer linguagem que você passar para mim vai ser só uma questão de sintaxe. Como eu resolvo o problema nessa linguagem, né? Então, essa parte ela é uma das partes mais importantes. Então, passo um, o que é o problema? Como resolver o problema? Parte 2, a gente começa desenvolvendo, geralmente, o nosso software pela regra de negócio. Então, recomendo fortemente que, quando você for resolver um problema via linguagem de programação framework, a primeira parte que você escreva é o domínio, que é a parte mais importante. E aí, daí para frente, você vai usar o que você sabe de melhor. Você quer agora colocar uma camada onde eu salvo dados. Usa um repositório, um serviço, sabe? Depende da arquitetura que você está utilizando. Mas faça a primeira regra de negócio, domine, depois você escolhe. Ah, vou usar um repositório. Aqui no Clean Architecture se usa muito repositório. No MVVM proposto pela equipe do Flutter, também usa um repositório, né? Para a gente interagir o nosso caso de uso. Nosso caso de uso executa a regra de negócio, pede com que o repositório salve um dado no banco de dados, recupere um dado, uma lista, faça
alteração em um dado, né? Então, acaba que o nosso repositório ele começa também a fazer um pouco da parte da nossa regra de negócio. Então, é muito interessante a gente pensar muito na regra de negócio para arquitetar o nosso sistema, né? Então, parem um pouquinho de pensar em somente software, em somente questões de código e framework e comece a pensar um pouco no produto. Como que eu resolvo tal coisa, né? Então, dando um exemplo para vocês de caso de uso, eu quero confirmar um agendamento, seria um caso de uso. Eu quero cancelar um agendamento, seria um caso de uso. Eu quero criar um agendamento, seria um caso de uso, né? Óbvio que quando a gente leva o Clean Architecture muito ao pé da letra, seriam classes no Dart que cada uma delas faria uma execução dessa separada, né? Lá no MVVM proposto pela equipe do Flutter, a gente teria um ViewModel que teria muita coisa lá dentro. E lá recomenda que, caso o seu método, o seu ViewModel cresça demais, você separe em use cases, tá? E aí você, cara, depois, beleza, repositório, cria um serviço depois para poder salvar esse dado na API, salvar no banco local, né, fazer o que for preciso. Então o repositório tem um pouquinho de responsabilidade também ali. E aí depois vem para a gente front-enders a parte mais importante que é desenhar a tela. Lembrando que você pode desenhar a tela primeiro, o repositório primeiro, mas antes disso tudo você faça a escrita da sua regra de negócio, beleza? Então, esse exercício de você parar de pensar como programador, ele é um pouco complexo, porque sempre que a gente vai arquitetar um software, pensar em como resolver um problema, uma solução, a primeira coisa que eu vejo como resposta é o banco de dados, o serviço, a API, não sei o quê. Cara, isso daí são coisas que irão te auxiliar a salvar dados, a passar dados de lá para cá. O dado é importante, o dado, na verdade, de uma clínica, por exemplo, é a coisa mais valiosa para ela, né? Só que pare um pouco de pensar nisso, desvincule isso do seu mundo ali e imagine que você tem que resolver problema e você não tem linguagem de programação. Pense no problema e pense em como o usuário irá interagir nesse sistema para que a gente consiga resolver o problema dele, beleza? Novamente, meu nome é Paulo, espero que tenha gostado desse vídeo. Lembrando que se você quiser entrar em contato comigo no LinkedIn, eu vou deixar na descrição, Instagram. Se você quiser ver algum dos meus cursos que tem lá na Udemy, se quiser entrar em contato comigo pelo LinkedIn para ver se você quer dar uma olhada nas mentorias que eu faço também, que é uma coisa bem legal que a gente tem lá também, né, as mentorias. Nossa mentoria, ela é em Flutter e a gente ensina, a gente na verdade não ensina, a gente troca experiências, né? Diferentemente da experiência que eu tive em sala de aulas, onde eu era ensinado a ser um mero reprodutor de informação. A nossa mentoria é para que a gente junto, cresça junto e que a gente consiga perguntar, tirar dúvidas, verificar se aquilo ali realmente é um ponto importante a ser seguido, se realmente faz sentido fazer aquilo. A gente vai virar questionadores. Quando você segue uma arquitetura de software, você está virando um reprodutor. Você nunca se pergunta por que fazer aquilo, né? Então, a nossa mentoria ela explica os motivos das arquiteturas serem criadas, por que fazer isso ou isso, o que é melhor fazer. Então, tá sendo muito legal essa experiência de mentoria e eu espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu.